Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Um momento que a Igreja está totalmente olhando para o céu, totalmente olhando para o rol dos bem-aventurados, daqueles homens, daquelas mulheres que passaram por aqui e viveram a comunhão plena com nosso Senhor, que foram dignos dos céus. Esse lugar eterno, a habitação de Deus, é o lugar onde nós cristãos somos chamados a viver aqui todos os dias, na perspectiva de alcançar essa salvação. Hoje eu queria fazer um percurso partindo da segunda leitura, que é simplesmente um convite a crescermos em santidade, a nos aproximarmos de Deus e moldarmos o nosso coração ao Senhor. Vejam esse ensinamento da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Com o batismo, nós deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. O batismo nos purifica e nos faz crescer em santidade diante de Deus. É bem sabido por todos nós que só Deus é santo, só Deus é o Kadosh, o santo, 3 vezes santo. Nós, homens, temos consciência que somos pecadores, temos consciência que somos propensos a pecar. Mas o batismo nos purifica dos pecados e nós começamos a nossa história aqui na terra, purificados dos males, purificados dos pecados, principalmente daquele pecado original. Ser santos, meus irmãos, não é de modo algum para nós algo periférico, secundário, que tanto faz eu conseguir ou não. Ser santos para nós é uma obrigação. Nós temos obrigação de sermos santos, de crescermos na amizade com Cristo, de crescermos na intimidade com Ele. A santidade não é algo simplesmente utópico, como muitos pensam, não. A santidade é algo concreto, onde todos os dias eu devo ir construindo a santidade e me aproximando cada vez mais de Deus. Quem é o santo? Para nós, o santo não é aquele que não tem pecado, quando falamos aqui da igreja militante, não. O santo é aquele que almeja todos os dias crescer na intimidade com Cristo, tendo ele mesmo consciência que é propenso a pecar, tendo ele mesmo consciência que sem Deus ele não vai a lugar nenhum, tendo ele mesmo consciência que é na amizade com Cristo que ele se realiza, que ele é feliz. Mas como nos trazer uma proposta de santidade quando nós vivemos em um mundo que a santidade é vista como algo antipático, como algo fora da realidade? Como falar de santidade em um mundo que não quer mais ter regras,
que não aceita mais de modo algum ter de verdade privações. Vivemos em um mundo onde as pessoas querem viver a seu grosso modo, segundo a sua concepção, sem entender que o juiz da sua história, que o juiz da sua vida não é ela mesma, não é a pessoa, a juíza da sua história, não. O juiz da nossa história é nosso Senhor Jesus Cristo. E é segundo os critérios de Cristo que nós temos que viver. Por esses dias, em um lugar não muito distante, foi pregado que o céu não, que o inferno não existia. E que todo mundo, depois de morto, iria para o céu. Isso não é verdade? É heresia? É pecado? Por quê? Porque esse não é o ensinamento da igreja nesses 2000 anos de história. O céu é o lugar dos santos, daqueles que imitaram a Cristo. O céu é o lugar daqueles que viveram em comunhão com Jesus. Mas vejam bem, como exortar as pessoas a viverem uma santidade de vida em um mundo tão libertino, tão pecador. A única forma é mostrarmos que tudo aí fora passa, que não tem constância, que não tem estrado, que não tem escabelo de modo algum, e que tudo lá fora vai se desconstruindo, vai perdendo a constância, e a proposta de Jesus Cristo continua de pé. E o apelo de nosso Senhor à santidade continua de pé. Tantas filosofias, tantos ensinamentos, tantas normas caíram ao longo desses 2000 anos de história. Mas a palavra do Evangelho, sempre nova, sempre atual, a nos jogar sempre para cima e querer nos fazer enxergar uma dignidade que a mediocridade mundana muitas vezes nos faz ficar cegos e perdermos de verdade a imagem da perfeição que nós somos feitos e criados por Deus. Hobbes, um filósofo, ele diz que o homem nasce puro, o meio o corrompe. É verdade que o homem nasce puro, porém com um pecado involuntário, que comumente nós chamamos teologicamente de pecado original. Mas é o meio onde ele vive que vai corrompê-lo. É por isso que é tão bonito na história da igreja, que quanto mais um pai é virtuoso, que quanto mais uma mãe é virtuosa, mais os filhos tendem à virtude, mais os filhos tendem a crescer em Deus e imitarem as virtudes dos seus pais. Mas é bem sabido também por todos nós que a mediocridade que o mundo nos impõe quer o tempo todo tolher a capacidade da pessoa de ser virtuosamente perfeita aos olhos de Deus. Observem bem, um jovem que ele busca de verdade crescer na intimidade com Cristo, sempre vai ser visto como alguém alucinado, estranho.
um homem no rol dos amigos pervertidos, se primar pela decência, sempre vai ser visto como alguém careta, estranho. Um católico, quando ele é justo e exige das pessoas que façam aquilo que é correto, sempre é visto na comunidade cristã como antipático. Por quê? Porque as pessoas querem viver segundo os seus princípios, que muitas vezes estão em desarmonia com os ensinamentos deixados por Jesus. E vejam, meus irmãos, que essa proposta de santidade, ela é feita para todos nós. Somos todos nós chamados à santidade, a crescermos no cumprimento da palavra e entendermos que a palavra não tolhe a nossa liberdade, não. A palavra não vai nos permitir vivermos arraigados na libertinagem. É diferente. Você é livre, eu sou livre. A liberdade que nosso Senhor nos deu não é para fazer o mal, nem a nós, nem aos outros. A liberdade que Deus nos deu é para que nós possamos fazer o bem. E quem faz a maldade é escravo do pecado. E é isso aqui que muitas pessoas não conseguem entender, quando elas pensam simplesmente que ela é livre para fazer aquilo que der na telha. E não é assim. Crescermos na intimidade com nosso Senhor, amadurecermos nas virtudes, é para nós cristãos uma construção para chegarmos ao céu. Essa carta aqui de São João, essa primeira carta aqui de São João, é tão bonita, curtinha, pequenininha, mas de uma sabedoria tão grande para nós. Nós somos filhos de Deus. Temos que tomar consciência que viemos ao mundo para sermos abençoados, que viemos ao mundo para darmos prazer ao nosso Pai dos céus. Tomando consciência que devemos fazer o bem a nós e aos outros, que devemos enxergar a nossa vida com um olhar de fé. Eu achei engraçado essa morte dessa cantora na sexta-feira. Causou um embaraçamento em muitos jovens que olhavam para ela como um ícone. E até que das artistas não era uma das piores, não. Até que tinha até moderação em muita coisa. Começou cantando dentro da igreja. Mas uma jovem me chamou a atenção, porque ela me mandava uma mensagem e dizia assim: padre, eu estou arrasada. E aí eu simplesmente já pensei no pai, na mãe, disse: meu Deus, o que aconteceu? E respondi assim: mas o que é que está acontecendo? Aí mandou uma carinha de choro e falou assim: eu estou tão triste porque a cantora morreu. Estou sem vontade de fazer nada, de comer, de dormir. E aí eu dizia assim: minha filha, você não tem não o que fazer? Porque existem coisas muito mais sérias para a gente se preocupar do que isso.
Padre, mas era famosa. Eu disse, sim. E quem disse que fama dá imortalidade? Quem é famoso morre. Cantor também morre. Como nós morremos aqui também. Todo mundo está passível de morrer. A fama não é eternidade. Aí a pessoa me dizia assim, padre, era isso que eu estava precisando escutar. Eu dizia assim, minha filha, você pode se entristecer, é verdade. Mas perder o sono e a vontade de comer, essa artista nem sabia que você existia. Reze por ela. Por que eu digo isso aqui, no meio de uma homilia, que estou exortando vocês a crescerem em santidade? Porque, minha gente, nós temos que nos deter naquilo que é essencial. É verdade que é uma pena, é uma jovem talentosa que morreu aos 26 anos, se não me falha a memória. É uma pena, sim. Uma mãe que deixou uma criança com 2 anos. Mas é uma pessoa humana como qualquer outra, como é uma pena qualquer outra pessoa morrer. O que a gente tem que entender, o que é que nós estamos colocando dentro da gente, o que é que nos dá alegria, o que é que nos causa tristeza, o que é que de verdade é pétreo na minha história. Quais são os verdadeiros valores que eu carrego enquanto cristão? O que é que de verdade me move todos os dias? O que é que me dá essa alegria todos os dias? Como eu costumo dizer a vocês, de pular da cama e dizer, eu sou feliz porque eu estou em Deus. Vejam, meus irmãos, que um empecilho que muita gente tem para a santidade não é só o mundo, mas é o próprio psicológico também. Eu encontro pessoas que, quando acontece uma grande tragédia na vida, perdem o pouco de fé que têm e esquecem de olhar essas figuras que a igreja nos coloca como espelhos. Vejam, aqui, quando eu estava sonhando a nossa matriz, eu fiz questão de colocar essas imagens todas dos padroeiros das comunidades, para mostrar para nós que nós não caminhamos sozinhos, e que eles foram santos, não porque não tiveram pecado, mas porque perseveraram na fé em nosso Senhor, mas porque simplesmente eles conseguiram passar pelas agruras, dificuldades, sofrimentos, questionamentos, muitas vezes vitais, mas confiaram em Deus, confiaram em nosso Senhor, não se desesperaram, não perderam a fé. É claro que hoje em dia existem tantas feridas a nos macular, mas é verdade que essa proximidade com nosso Senhor é um bálsamo que nos faz permanecer de pé. Só que o que muita gente não entende é que o consolo, o acalanto que nos vem de Deus, não vem de uma hora para outra. O que a gente encontra nos dias de hoje, de pessoas que são tolhidas no seu crescimento espiritual, na amizade com nosso Senhor, para a sua própria felicidade. É um absurdo, de pessoas ansiosas. Por quê?
porque se alimentam muitas vezes com tanta porcaria, de pessoas que com qualquer coisa beiram uma depressão, com tantas fobias. Por quê? Porque simplesmente não conseguem entender que nós não somos só um corpo, mas nós temos o nosso princípio espiritual, que deve ser bem tratado, que deve ser bem zelado, que deve ser cuidado. Crescer na amizade com Jesus não é tolher a nossa liberdade, eu volto a dizer pela terceira vez na missa de hoje. Mas crescer na amizade com Jesus é nos privar do esvaziamento que esse mundo relativista, hedonista, o tempo todo nos faz viver. A verdadeira felicidade não é uma festa. A verdadeira felicidade é coerência de vida. A verdadeira felicidade não é simplesmente o prazer, mas é a capacidade de ser e viver em harmonia do jeito que nosso Senhor quer. Olhem, quando nós olhamos aqui esse santo evangelho de hoje, nós vemos nosso Senhor ali sentado, e eu gosto tanto dessa imagem aqui. Ele vai, ali senta, e os discípulos se aproximaram dele. Ele como que sentado na sua cátedra a ensinar, e os discípulos a escutá-lo. E Jesus começou aqui a ensiná-los, a catequizá-los. Ensinar o que, minha gente? Ensinar como bem viver. Ensinar como bem estar bem, eu comigo e com Deus e com os outros. Ensinar o que ainda hoje ele continua ensinando, através dos legítimos pastores da igreja. Não é só há 2000 anos atrás que o Senhor ensinou, não. Continua ensinando hoje. Hoje o Senhor continua ensinando. Quando, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu levantei ali da sede para pegar o evangeliário, eu estava conversando com o Bruno e partilhando com ele uma situação. E aí ele me dizia assim: padre, mas o senhor está duro. E eu dizia assim: não, quem faz a graça é Jesus Cristo, quem atua é nosso Senhor. Por quê? Porque, meus irmãos, olha, o padre é só aquela seta que aponta o caminho para o céu. Mas o agente da intimidade, da conversão, do acolhimento da palavra de Deus no coração é você e o Espírito Santo de Deus. Você vai se preencher de Deus na medida em que você se esvazia de si mesmo. Você vai preencher de Deus na medida em que você procura Deus de coração sincero. Você vai se preencher de Deus na medida em que você toma consciência que a procura de Deus deve ser todos os dias, para ir moldando o coração segundo o coração de Cristo. Olhem que essas bem-aventuranças todas aqui que nosso Senhor falou,
Ele não estava olhando para o povo e dizendo como o povo devia viver. Não. Ele estava olhando para si, mostrando aos outros quem ele era e pedindo para os outros ser como ele era, como ele é. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Minha gente, o que é ser pobre de espírito? É simplesmente deixar Deus nos moldar. Se eu sei que algo é errado, eu não posso continuar. Se eu sei que sou um danadinho de preguiçoso para rezar, devo buscar me comprometer com a minha vida de oração. Se eu sei que determinada situação me atrapalha na caminhada rumo ao céu, eu tenho que cortar e deixar aquilo ali de lado. Ser bom, ser justo, caridoso, não é algo extraordinário para a vida cristã, não. São princípios que todo cristão deveria ter e viver. Só que é uma pena, por quê? Porque hoje em dia, os cristãos que tomam parte no banquete divino da Eucaristia querem se comportar pior que os pagãos lá fora. Eu nunca lembro, nunca esqueço de uma situação que eu vivi aqui na paróquia alguns anos atrás. Quando, chegando na igreja, uma jovem estava bem deprimida. E aí, depois eu perguntei a outra o que é que tinha acontecido. Aí a outra me dizia assim: padre, ela está tão triste porque na festa ontem só ficou com 5 pessoas. E eu dizia: que miséria. Essa é a juventude que nós temos, vazia de sentido, não entendeu nada da vida, não compreendeu nada do ser perfeito diante de Deus, consome aquilo que coloca, e é claro que vai viver o tempo todo vazio. Olha, meus queridos irmãos, ser pobre em espírito é a gente muitas vezes mudar o rumo da nossa vida quando o Senhor nos interpela. Olha, Nossa Senhora tinha os seus planos de casar, e o Senhor convidou, e ela respondeu: eis aqui a tua serva, eis aqui a tua escrava, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E até hoje é um grande exemplo para todos os cristãos de alguém do espírito humilde, de alguém totalmente pobre em espírito, pobre no seu espírito, mas rica no Espírito de Deus. Porque aqui é algo muito interessante assim. O que eu percebo muito, e também já passei por isso muitas vezes, é que as pessoas elas pensam que se elas se aproximarem de Deus, elas vão ser infelizes. Se elas deixarem de fazer determinada coisa, elas serão infelizes, e ao contrário. Quanto mais o homem abre espaço na vida dele para Deus, mais feliz ele é, mais preenchido do Espírito Santo ele é. Agora, vocês vejam bem, se uma pessoa ela não quer crescer espiritualmente, tudo vai ser motivo para desistir. Porque, olha, tem áreas das nossas vidas que nós temos que crescer. Psicologicamente, afetivamente, temos que crescer intelectualmente,
financeiramente. Temos que crescer também espiritualmente. Ou seja, devemos o tempo todo estar buscando ser alguém melhor na graça de Deus. Por que tudo isso, Padre? Porque vocês sabem, cada vez mais a vida nos prova. Simplesmente que estamos passando. Estamos passando. E logo chegará o nosso momento. E por incrível que pareça, o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é o céu. Olhem a primeira leitura de hoje. Uma leitura do livro do Apocalipse de São João. O mesmo João que escreve a segunda leitura, escreve o Apocalipse. Olhem o que é que acontece aqui. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra nem ao mar, nem das árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. A igreja, em muito momento, na sua tradição, na sua história, vê essa marca aqui como o sacramento da crisma. É por isso que o cristão, para ser crismado, ele deve estar maduro na fé, adulto na fé. É por isso que quando alguém está inserido nas pastorais, nos movimentos, que tem uma constância de missa, que já está com a idade avançada, e a gente já fez isso aqui, aquela própria vivência ali já nos externa um amadurecimento e tranquilamente a gente permite que venha crismar. Mas eu encontro muita resistência de permitir que venha se crismar quem eu não considero maduro na fé, que vem à missa quando vier, que não participa de nenhum movimento, de nenhuma pastoral, que não assume a causa da evangelização com o dízimo, simplesmente por quê? Porque não entendeu que alguém que é maduro na fé precisa cumprir os mandamentos, de um modo particular, guardar os domingos e festas, o terceiro, acorrer à Santa Missa. De um modo particular, ajudar na causa da evangelização, tendo os méritos de pregador, sendo fiel ao seu dízimo, com tantos infiéis. Tendo méritos de pregador, de missionário, ajudando a interceder numa pastoral, num movimento, dignificando o culto divino. Se não tem essas condições, não tem necessidade de receber o sacramento da crisma. É por isso que eu exijo na paróquia a entrada do jovem em uma pastoral. É por isso que eu exijo a participação na missa, para aprender e entender o compromisso de ir à igreja, ir à comunidade, escutar o evangelho. É algo civilizado. É algo altamente sociável. É algo de bem. E é tão bonito ver uma família de bem reunida, rezando, temente a Deus. Uma família que reza unida, permanece unida. Depois disso, ele viu ali o número dos que tinham sido marcados, eram 144 mil. É claro que isso aqui não é um número exato, é um número figurativo, que é múltiplo de 12. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. O antigo Israel, o novo Israel. Depois disso, eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar.
estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. E todos proclamavam com alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostraram-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. Ele contemplou a multidão no céu. Só que o ancião se aproxima dele e pergunta assim, vidente de Pátimos, esse é o título de João no Apocalipse: quem são esses que estão vestidos com as vestes brancas? De onde eles vieram? E ele responde na simplicidade assim: tu que sabes, meu Senhor. Então o ancião me diz: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas do sangue do Cordeiro. O que é a tribulação aqui? Substitua por terra, por mundo visível, por mundo criado. Esses são os que vieram da terra, esses são os que vieram do mundo visível, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. É por isso que quando nós recebemos os sacramentos, o branco toma parte nos sacramentos, se batiza de branco, se casa de branco. Por quê? Porque externa a glória de Deus, se ordena de branco, de dourado ou prateado, porque externa a pureza, a glória de Deus. Só que aqui nós temos que entender que a veste, eu já cheguei a mandar uma vez aqui na paróquia, a madrinha tirar a roupa da criança, porque queria batizar a criança de terno preto. Eu digo: tira esse terno, eu não batizo. Pode tirar. Ali é uma simbologia que prefigura o quê? A pureza das nossas almas. Quem é aquele que vai para aquela multidão numerosa de homens e de mulheres que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro? São aqueles que, passando pela terra, alvejaram a sua alma no ato penitencial da missa, alvejaram a sua alma no sacramento da confissão, almejaram a sua alma nas penitências, nos sacrifícios, lutando todos os dias para perdoar, para amar o outro, para se dedicar ao reino de Deus, e que morreram assistidos pelos sacramentos da igreja, dentro da comunhão da igreja, e que a gente tem esperança que alcance o céu. Meus irmãos, não existe meio termo. Para nós, no final da nossa história, ou o céu ou o inferno. E é você que deve decidir para onde quer ir. Como pastor, como teu pároco, como alguém que Deus confiou a tua alma, a mim, eu te exorto a desejar todos os dias o céu. Porque não sabemos o dia nem a hora em que iremos partir. E quando essa morte chegar, pode ser que não tenhamos tido tempo de nos converter. A conversão é agora. A amizade com Cristo se firma agora. A mudança de vida deve se dar agora. Para quê? Para que nós possamos
alcançar o céu. Eu rogo ao Senhor Deus da vida que me ajude, me inspirando todos os dias a tomar as decisões acertadas para conduzir vocês pelos próximos meses. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que me ajude também a ser dócil à ação do Espírito Santo, para que eu seja obediente e dócil aos ensinamentos da igreja, e assim vá construindo o meu céu. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que as pessoas procurem permanecer em Deus todos os dias, para que quando chegue o derradeiro momento, não vá cair na perdição, mas vá de verdade usufruir da grande salvação, que consiste em contemplarmos a Deus por toda a eternidade. Vamos ficar de pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,